Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que hoje eu quero dizer para você que hoje é domingo. Hoje é dia do Senhor. Provavelmente você deve estar se preparando para ir para a missa. Outros já devem ter participado, mas não deixem de participar da missa. É muito triste nós vermos muitas pessoas dizendo: eu faltei à missa porque estava com preguiça. Faltei à missa porque eu tive que ir para a roça. Eu faltei à missa porque fui me divertir. Faltei à missa porque fui para o churrasco. Nada poderá estar acima do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, nada, nada. Só se for um motivo de doença, só se for por motivo de morar em algum lugar que não tenha missa, mas por preguiça, ou porque eu encontrei uma situação de divertimento e por isso eu coloco o divertimento acima da grande obra de Deus, que é a nossa redenção, que acontece com o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não pode acontecer. A missa está em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eis o que nós devemos fazer. Então, feliz de vós que participa da missa. Eu não estou dizendo que você não possa se divertir, que você não possa ir para uma praia no dia de hoje. É bonito a família ir para a praia, ir para algum canto, para poder descansar, mas é preciso santificar o dia. E o dia do Senhor se santifica com o sacrifício da Santa Missa. Aí as outras coisas, elas vêm em segundo plano. Então, não deixe de participar do sacrifício da Santa Missa no dia de hoje, porque hoje é o dia do Senhor. E hoje, de maneira especial, a igreja está celebrando essa festa, essa solenidade da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é, na verdade, essa festa? O que ela tem de importância para todos nós católicos? A importância é a seguinte: os apóstolos, até então,
Eles estavam ali diante de Jesus, eles conheciam Jesus como um grande mestre, um homem que fazia coisas maravilhosas, falava coisas bonitas, falava do reino dos céus. Eles tiveram experiências concretas, por exemplo, Jesus que transformou a água em vinho. Ali fala até que eles creram. Jesus que havia curado pessoas à distância. Mas eles concretamente, eles ainda não tinham a capacidade de estar ali e dizer: este é o Filho de Deus, ele é Deus, ele é o Messias esperado, ele é aquele que na primeira leitura, que está no livro do profeta Daniel, capítulo 7, de 9 a 10, e depois do 13 ao versículo 14, que fala da vinda do Filho do Homem, e que esse Filho do Homem, muitos, milhares e milhares e milhares de anjos e de pessoas estariam diante dele, adorando, glorificando, bendizendo. As profecias se referiam a essa pessoa. Os apóstolos, como eles eram judeus, eles tinham também essa esperança diante desse tal Messias que iria aparecer, que iria vir com poder e glória. Mas essa pessoa seria Jesus? Essa é a pergunta. Quem seria esta pessoa? Então os apóstolos estavam ali de forma pedagógica, porque Jesus estava aos poucos mostrando quem ele era, mas eles ainda não estavam assim tão cientes de que Jesus seria o tal Messias. E aí neste dia aconteceu algo fantástico. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e é importante notar que sempre quando Jesus tinha algo assim importante, ele chamava esses três, Pedro, Tiago e João, e foram para uma alta montanha. Aqui não diz o nome, mas a tradição depois vai dizer que essa montanha é o Monte Tabor. Eu já tive a experiência de estar lá no Monte Tabor e é uma coisa maravilhosa. E falando nisso, falando de experiência, queria até abrir um parênteses aqui. No próximo ano, em novembro, do dia 4 até o dia 16 de novembro de 2024, não é desse ano, é do próximo ano, eu e Ivanus estaremos indo para a Terra Santa. Antes nós passaremos em Garabandal para ver essa extraordinária aparição de Nossa Senhora e depois iremos para a Terra Santa. E estando lá na Terra Santa, ali com os peregrinos, nós iremos estar neste local onde aconteceu esse momento maravilhoso, onde aconteceu a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá aí o convite, é para o ano que vem. Se Deus quiser, dá para você se organizar e quem sabe poderemos viver essa experiência maravilhosa lá no Monte Tabor. As pessoas quando vão, que passam por essa experiência, ficam maravilhados. Fechando o parênteses, voltemos ao que eu estava falando. Só quis dizer isso para você perceber o quanto que é maravilhoso passar por essa experiência, que foi a experiência que os apóstolos tiveram.
Então, diante daquele homem que tinha feito milagres e prodígios, de repente está ali Pedro, Tiago e João nesse monte, esse monte alto, dá mais ou menos 588 metros acima do nível do mar. Quando eles estão ali, porque foi um convite que Jesus fez para que eles pudessem rezar. Aí Jesus começa a mudar. A experiência é linda. Ali diz que Jesus foi transfigurado diante deles. Mateus 17, de 1 a 9, o versículo 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, vejam só, o rosto de Jesus brilhou como o sol. E é preciso notar, meus irmãos, que quando eles falam que é como o sol, foi um brilho muito, muito, muito maior do que o sol. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. O Evangelho de São Lucas diz que nenhuma lavadeira conseguia lavar a roupa e ficar tão branca como estava a roupa de Jesus. Isso é uma forma humana para dizer a grande experiência que eles tiveram com aquela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, diante disto aqui, eles começam a entender, pelo menos os três, que eles não estavam diante de qualquer pessoa. Não era um mestre, não era um líder qualquer. Era muito mais do que isso. E para complementar a experiência que eles tiveram, eles ouviram do céu. Tá vendo? Vindo do céu. Não foi vindo de uma casa, não foi vindo de uma árvore, não. Vindo do céu. Uma voz dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Então agora Deus Pai está revelando, mostrando para os 3 apóstolos que aquela pessoa que está ali é o filho dele. E se é o filho dele, se é o filho de Deus, é Deus. É o filho primogênito. É o Altíssimo. É aquele que recebeu todo o poder e toda a glória. Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. E aqui diz também, Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa o cobriu com a sua sombra. Essa nuvem luminosa, ela simboliza, ela mostra também a própria presença do Espírito Santo. Então aqui nós estamos diante do mistério da Santíssima Trindade. Pedro ainda estava falando como uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: este é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Agora, Deus Pai, que se revela, e o Espírito Santo que está ali diante de Jesus, aqui está o mistério da Santíssima Trindade. A base da vida católica está aqui. Nós adoramos um Deus único em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o convite a este
escutai-o. Olha, meus irmãos, a quem nós devemos escutar é Jesus. Aqui tem uma diferença de Jesus para qualquer líder religioso. Se você for olhar assim, qualquer líder de uma religião, você vai observar o seguinte, que eles tiveram uma experiência com alguma coisa, com alguma situação. Tanto que na primeira leitura, que está na segunda carta de São Pedro, do versículo 1, capítulo 1, melhor, né? Me desculpe eu ter errado. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, do versículo 16 a 19. Pedro, ele fala bem assim, caríssimos. Está falando para mim e para você. Ele estava falando para os cristãos que estavam sofrendo, que estavam na diáspora, que estavam na Ásia, sofrendo muito. Então agora Pedro está consolando eles e está dizendo assim, caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventada que vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Não foi através de fábulas, não foi através de uma pessoa que contou lá, eu vi isso, eu vi aquilo. Não. Ele está dizendo que ele teve uma verdadeira experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. E veja o que é que ele vai dizer. E a vinda, o poder que vos fiz conhecer de nosso Senhor Jesus Cristo, mas termos sido testemunhas oculares. Deixa eu ler de novo o versículo aqui para ficar mais claro para nós. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia, este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz, Pedro está dizendo, nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Então Pedro agora está contando essa experiência que ele teve para os cristãos que estavam sofrendo, para que os cristãos pudessem ter esperança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, não em fábula, não em história contada por pessoas, por líderes que disseram, eu tive uma experiência, e as pessoas agora começam a seguir esses líderes e até tratam até esses líderes como Deus. Com os apóstolos foi diferente. Eles tiveram a experiência com a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era a experiência e é a experiência. Jesus é Deus, é a Ele que nós devemos seguir. Você está entendendo? Nós não podemos, meus irmãos, seguir pessoas que estão dizendo, primeiro, que elas dizem que elas são deuses, segundo, elas dizem que elas tiveram experiência com um Deus lá. Mas que Deus foi esse? Que Deus foi esse? E aí vão fundando religiões e seitas e tudo mais. E aí vão atrás de árvores, vão atrás da terra, e vão dizer que a terra é Deus e tudo mais. Isso é panteísmo. Atribuir
as seres, as árvores, as criaturas a Deus e dizer que tudo isso é Deus. Você compreende? Os apóstolos tiveram a experiência com o verdadeiro Deus e eles ouviram a voz que vinha do céu. Este é meu filho bem amado. Nele eu coloco o meu bem-querer. Ouviu. É a Jesus que nós devemos ouvir. Nós devemos escutar nosso Senhor Jesus Cristo, que se revela e que continua falando a nós através das Escrituras Sagradas, através da igreja, através dos santos padres. É nele que está a nossa vida. Nós seguimos, meus irmãos, o Deus único e verdadeiro. É nele que está a nossa salvação. É nele que nós colocamos a nossa vida. Como disse Tomé, meu Senhor e meu Deus. Deus é rei, está dizendo o Salmo 96. É o Altíssimo, muito acima do universo. É Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida está nele. E essa experiência que eles tiveram foi uma experiência maravilhosa. Sigamos nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele o poder, a honra e a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.